Às 8 horas da manhã, horário marcado. Cumpre o seu papel de estar trabalhando a serviço do cidadão eleitor, cidadão comum pagador de impostos, repassando aos nossos ouvintes e ao cidadão ideias, propostas, projetos dos candidatos à presidência da República. É o compromisso da Som Maior com o processo democrático. Nós já ouvimos aqui, nesse período de pré-campanha, nós já ouvimos aqui candidatos à presidência da República como João Dória, Simone Tebet, Sérgio Moro, Felipe Dávila, Ciro Gomes, André Janone, Simone Tebet. Vamos ouvir hoje um dos mais importantes pré-candidatos à eleição presidencial. Já foi presidente do Brasil por 2 vezes, um político que tem longa carreira, começou no movimento sindical. Quando era sindicalista, esteve em Criciúma, inclusive, no final da década de 70, participando aqui de um encontro da classe trabalhadora, organizado pelo deputado Valmor de Luca. Na época, o Lula era apenas presidente do sindicato, o PT não existia ainda. E ele veio a Criciúma. Na época, começou uma discussão sobre formação de partido político. O Lula depois veio várias vezes a Criciúma, nas campanhas presidenciais sempre esteve em Criciúma. E agora o Lula está de novo no caminho em busca de uma candidatura presidencial para chegar à presidência da República. Ele está conosco, ao vivo. Ex-presidente Lula, muito bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, Piara. É um prazer falar outra vez com vocês, falar com os ouvintes da Rádio Som Maior e falar sobre o programa Adelor Lessa. É um prazer. Olha, eu só queria dizer para vocês o seguinte, que quando eu fui a Criciúma foi em 1979, a convite do Valmor de Luca, para um seminário sobre a questão sindical. Naquele tempo não tinha o PT, mas tinha um movimento já pró-PT, que só foi criado em fevereiro de 1980. É um prazer falar com você, Adelor. Estou à inteira disposição para as perguntas. Eu estava lá, Lula, nesse encontro, lá no auditório do Colégio São Bento. Foi a primeira vez que eu te entrevistei. Na época se discutia, vai formar. Tu tinha convite, inclusive, para entrar no MDB, que na época não tínhamos ainda o bipartidarismo. E aí tu tinha dúvidas sobre isso. Depois tu decidiu formar o Partido dos Trabalhadores. Tu lembra bem daquele encontro aqui, não? Eu lembro. Foi a primeira vez que eu fui a Santa Catarina. Eu tinha recebido em São Bernardo do Campo uma visita no final de semana do Valmor de Luca, e ele ficou lá, acho que sábado e domingo. A gente conversou muito e ele me convidou para vir a Criciúma. E eu fui a Criciúma. Foi a minha primeira viagem para Santa Catarina e a minha primeira viagem para Criciúma. Lula, o Brasil vem sofrendo muito com uma polarização belicosa, violenta, de partidários defensores Lula, Bolsonaro, lulismo, bolsonarismo. O que o Lula pode ou vai fazer para acabar com esse fla-flu, Lula, seja na campanha, seja depois na possibilidade de reassumir a presidência do Brasil? Adelor, se você me permitir, querido, eu queria, antes de te responder a pergunta, eu queria mandar um bom dia para alguns amigos aí em Santa Catarina, sobretudo para o Décio Lima, que me ligou agora, o nosso presidente, que está ouvindo o programa, ao nosso querido Pedro Cusai, deputado federal, aos deputados estaduais Fabiano da Luz, Luciana Carminati, Padre Pedro e Neudi Sereta, o nosso querido Sereta. Queria cumprimentar em especial o deputado Jorge Boeira, que acabou de sair do PP para o PDT e que disse que vai apoiar a minha candidatura. Quero cumprimentar o senador Dario Berg, que eu encontrei na entrada do Requião no PT no último sábado em Curitiba. E quero cumprimentar o Gelson Merizio, que junto com a sua esposa e com o Décio me visitaram em São Paulo. E é importante dizer que o PT criou, junto com os partidos políticos, a maior frente democrática já criada em Santa Catarina. Já temos 8 partidos políticos e todas essas pessoas que eu citei fazem parte dessa frente democrática que querem reconquistar o governo de Santa Catarina. Adelor, tem um problema que é o seguinte, ou seja, toda e qualquer política tem polarização. Ora, o Figueirense, quando vai jogar com o Itajaí, com o Criciúma, ou seja, tem polarização, tem 2 torcidas, cada um gritando o nome do seu jogador, cada um festejando o gol. Ou seja, você não pode imaginar
que na França tem eleição sem polarização. Você não pode imaginar que nos Estados Unidos tem eleição sem polarização. A própria eleição, pelo fato de ter mais que um partido político, sabe, ela já é polarizada, sobretudo quando tem dois candidatos que estão ocupando o primeiro espaço na pesquisa da opinião pública. Então, é preciso parar com essa bobagem de achar que a polarização é ruim. A polarização significa que as pessoas estão vivas, significa que as pessoas têm lado, significa que as pessoas defendem aquilo que acreditam. Eu preferia a polarização que eu tinha com o PSDB, com o Fernando Henrique Cardoso, com o Alckmin, porque era um debate mais democrático. Agora, o fato de ser o Bolsonaro facilita a nossa vida, porque a gente quer acabar com o fascismo nesse país. A gente precisa fazer com que o Bolsonaro, sabe, saia do governo para a gente reconstruir a democracia no nosso país, reconstruir a economia do nosso país. Portanto, eu acho que vai ser uma eleição polarizada, sim. Vai ser bem polarizada, vai ser uma eleição, eu diria, quente, vai ser uma eleição de muita disputa. Sabe? Tem gente que está procurando uma terceira via, uma quarta via, uma quinta via. Sabe? Para mim, não tem preocupação. O que eu acho é o seguinte, o que eu acho é que nós temos condições de fazer com que o povo brasileiro retome a governança do Brasil e a gente possa finalmente restituir a democracia ao nosso país. É isso que está em jogo, Adelor. Sabe, a volta do crescimento econômico, a volta da distribuição de renda, a volta do investimento em educação, do investimento em inovação tecnológica, a volta da criação de oportunidades para empregar jovens, sabe? Eu acho que é isso que conta nessa campanha política. O nosso compromisso com o povo de cada cidade, com o povo de cada estado, com o povo do nosso país. E eu fico muito feliz de poder, sabe, estar nesse debate com vocês e poder responder a todas as perguntas que vocês vão fazer. A campanha só vai começar depois que os candidatos se definirem. Eu ainda não me defini como candidato, porque eu estou esperando conversas com algumas forças políticas, eu ainda quero fazer umas viagens pelo Brasil. Eu não quero ser apenas candidato do PT, eu quero ser candidato de um movimento para restabelecer a democracia no Brasil, para reconstruir o país, para reconstruir, inclusive, os valores democráticos do nosso país. Então, quando eu decidi que eu vou ser candidato, a imprensa toda vai ser comunicada, eu vou anunciar, sabe, a chapa que a gente vai construir no Brasil, vou anunciar os partidos que estão numa competição conosco, e assim o jogo vai começar. Aí, quando o jogo começar, eu espero que seja uma eleição polarizada do ponto de vista do debate político, do ponto de vista do debate econômico, do ponto de vista do debate social, porque o que conta numa política não é contar mentira. O que conta numa política é a gente discutir, sabe, de verdade os problemas que afligem o povo e as soluções para os problemas que nós apontamos para o Brasil. O Piara? Bom dia, presidente Lula. O senhor deixou o governo do Brasil em 2010, um momento com 80% de popularidade, e o Brasil vivendo um momento exuberante. Mas o mundo e o Brasil mudaram muito nesses 12 anos. E às vezes passa a sensação, quando eu lhe ouço, de que o senhor está prometendo a máquina do tempo. Então, eu queria saber como é que o senhor e o PT veem esse mundo em que a maior frota de táxi não tem um veículo e não emprega ninguém. A maior cadeia de restaurante também é um aplicativo que não tem um restaurante, não tem uma carteira assinada de cozinheiro, em que o dinheiro está virando virtual e transnacional, e que uma startup às vezes vale mais do que uma empresa consolidada. Como é que o senhor vê esse mundo atual? Que respostas tem para esse mundo novo, presidente? Pode me falar uma coisa. O mundo novo que você acaba de falar, ele criou condições piores de empregabilidade para o povo brasileiro. Ele destruiu parte daquilo que nós fizemos na educação brasileira. Ou seja, tem menos jovens estudando na universidade hoje, tem menos salário, sabe, no bolso do povo trabalhador, porque a renda per capita tem caído muito. E você está lembrado que os empregos são empregos intermitentes, são empregos que muitas vezes não garantem segurança. Então, quando eu falo do passado, Piara, é preciso ter em conta, sabe, que eu quero mostrar que esse país pode ser melhor do que é. Esse país pode gerar mais empregos, esse país pode gerar mais renda, esse país pode trazer mais felicidade para o povo.
Ou seja, a gente não pode aceitar a situação que foi criada de desmonte dos direitos trabalhistas, que vem desde 1943, com Getúlio Vargas, quando criou a CLT. A gente não pode aceitar que o desmonte da CLT foi um benefício para a classe trabalhadora. A gente não pode admitir que o desmonte dos direitos dos trabalhadores aumentou a empregabilidade, porque não aumentou, porque aumentou o emprego sem garantia para o trabalhador, sem previdência social, sem seguridade social, ou seja, o trabalhador que trabalha em aplicativo, ele é quase que um cidadão sem direito nenhum. Se ele der sorte de trabalhar, ele ganha. Se ele não tiver sorte, ele não ganha. Se o carro quebra, ele está lascado. Se a bicicleta dele toma, ou a moto dele toma, ele está sem direito, ele não tem seguridade social, não tem seguro-saúde, não tem, sabe, auxílio-doença, não tem descanso semanal remunerado. Eu fico me perguntando, que trabalho é esse? Aonde é que nós estamos indo? Nós estamos indo efetivamente para um retrocesso histórico, porque as pessoas, embora de forma mais moderna, estão trabalhando sem nenhuma garantia que nós tínhamos garantido ao longo de décadas de luta da classe trabalhadora brasileira. Então, Piara, o desafio que está colocado para nós, e é isso que eu faço questão de falar, é que quando eu ganhei a presidência em 2003, e eu faço questão de falar do passado para reavivar a memória das pessoas. Você está lembrado, Piara, que quando eu cheguei na presidência em 2003, o Brasil devia 30 bilhões do FMI. O Brasil não tinha dinheiro para pagar as suas contas das importações. O Brasil tinha uma dívida pública de 60% do PIB. O Brasil não tinha reservas internacionais. O que nós fizemos? Nós pagamos a dívida externa, nós diminuímos a dívida de 65% para 32% do PIB, nós emprestamos 15 bilhões para o FMI, nós fizemos uma reserva de 370 bilhões de dólares e fizemos a maior política de inclusão social que se tem conhecimento na história do Brasil. Aumentamos o salário mínimo em 74% e geramos quase 22 milhões de empregos com carteira profissional assinada, demos crédito farto para a agricultura familiar, legalizamos 6 milhões de micro e pequenas empresas nesse país, aumentamos a quantidade de pessoas contribuintes com a Previdência Social, que deixou a Previdência em 2014 superavitária. Ou seja, nós fizemos uma revolução, sabe, nesse país, aí mesmo Criciúma, onde você está sentado nessa janela com um fundo belíssimo das casas do Criciúma, aí mesmo nós fizemos 6 mil casas. Pergunta quantas casas o Bolsonaro fez aí. Pergunta se ele fez pelo menos um chalé, se ele fez pelo menos um quarto. Ou seja, porque efetivamente nós governamos pensando nas cidades, pensando nos estados. A minha parceria com os governos de Santa Catarina, sobretudo com o Luiz Henrique, era muito forte, porque no meu conceito a gente não governa o país se não estiver conversando com a cidade e se não estiver conversando com o governo do estado. Então, essa coisa que foi a inovação do país. A inovação de fazer com que o Brasil passasse a ser respeitado do ponto de vista internacional, que o Brasil fosse respeitado pelos Estados Unidos, que o Brasil fosse respeitado pela China, que o Brasil fosse respeitado por toda a União Europeia, que o Brasil fosse líder na América Latina, sabe, conversando com todo mundo, tentando ajudar. O Brasil não falava grosso com os Estados Unidos, não falava grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos. O Brasil falava igual com todo mundo. É esse país que eu quero reconstruir. Um país de oportunidade, um país de esperança. Um país em que, no meu tempo de governo, 90% dos acordos feitos pelos sindicatos com os empresários tinha aumento real de salário. Eu vou repetir, 90% dos acordos salariais feitos no meu tempo de presidente tinha aumento real de salário. No governo atual, apenas 7% dos acordos têm aumento real de salário. Então, é esse país de crescimento, de distribuição de riqueza, de entrada de mais jovens na universidade, de mais FIES, de mais ProUni, de mais pobres da periferia estudando, que eu quero recriar outra vez.
É esse país colocando o pobre dentro do orçamento da União, dentro do orçamento da cidade, dentro do orçamento do Estado e colocando as pessoas mais ricas no imposto de renda. É assim que a gente vai consertar o Brasil, com investimento em inovação tecnológica. Se o Estado não tem competência para fazer isso, o Estado tem que fazer uma parceria com os empresários e com as universidades para que a gente faça a revolução de inovação que o Brasil precisa passar. Toda vez, o Piara, que eu falo do passado, é para tentar lembrar a sociedade brasileira que o Brasil já foi melhor, que o Brasil já teve mais emprego, que as pessoas podiam comer 3 vezes ao dia, que as pessoas podiam fazer um churrasco no final de semana, que as pessoas podiam ir para a praia tomar uma cervejinha, que as pessoas podiam viajar de avião para outros estados e para outros países. Sabe? É esse país que eu quero reconstruir, porque é esse país, o país do sonho, de cada homem e de cada mulher de Criciúma, de cada homem e de cada mulher de Santa Catarina, de cada homem e de cada mulher do Brasil. E eu acho, Piara, que é esse Brasil que você sonha para ser reconstruído no Brasil. Ô Lula, as sentenças e as penas contra o senhor foram derrubadas, foram anuladas. Mas, mesmo assim, ficou muito vinculado à sua imagem e à do PT a marca da corrupção. Consegue reverter isso, Lula? Como reverter isso? Eu estou tranquilo porque isso já foi revertido. Mas veja, na medida em que a Corte Superior desse país reconhece que o julgamento meu foi uma farsa, que a denúncia foi uma farsa, uma mentira, eu não tenho que ficar preocupado com mais nada. Quem tem que ficar preocupado é que quem contou as mentiras contra mim vai ter que se explicar historicamente. Eu vou te dar um exemplo, Adelor. Sabe, os meios de comunicação que divulgaram fartamente as mentiras contadas pelas pessoas que me acusaram, eles vão ter que, um momento, ir e desvendando e contando. Sabe? Por que um setor da imprensa, às vezes, Adelor, não admite que eu sou inocente? É porque eles passaram 5 anos vendendo a mentira que contaram para eles e que eles ficam com vergonha, sabe, de voltar atrás, quando, na verdade, a gente pedir desculpas é um ato de grandeza, não é um ato pequeno. A palavra desculpa é uma palavra que engrandece as pessoas. Se a imprensa foi induzida a divulgar mentiras contadas por quem me acusou, e agora você tem, do ponto de vista da decisão da justiça, a minha inocência, não custa nada dizer isso. Mas tem gente que tem dificuldade, muita dificuldade. Eu vou te dar um exemplo. Hoje vai ter um julgamento importante. Muito importante, eu queria que você prestasse atenção. Hoje vai ser julgado no Superior Tribunal de Justiça um processo meu contra o procurador que inventou aquela história do PowerPoint. Estão lembrada? Sim. A famosa história que dizia que eu tinha montado uma quadrilha. Esse processo foi o primeiro a ser anulado. Esse processo eu fui inocentado. E na decisão do juiz de Brasília, ele disse há 4 anos atrás que esse processo era uma farsa política. Ninguém divulgou. Eu entrei com um processo contra o acusador e hoje vai ser julgado. E eu estou convencido, sabe, que nós vamos fazer justiça mais uma vez. Esse processo vai provar que quem me acusou era mentiroso, tinha interesses escuros por detrás e ele não tinha e não tem nenhuma prova que pudesse fazer com que ele acontecesse. Eu abri um processo e eu espero que esse processo seja julgado hoje e que a gente possa ir restabelecendo a verdade. Então, as acusações que foram feitas, Adelor, o tempo vai se encarregar de provar. Eu fico pensando sempre o seguinte: o Juscelino, ele foi acusado de ter um apartamento no Rio de Janeiro. Nunca se provou que ele tem um apartamento. O Getúlio Vargas se matou por causa de denúncia de corrupção e nunca se provou que ele roubou. E assim é a história da humanidade. Ou seja, como foi no meu governo, o governo que mais fez leis para combater a corrupção, como foi nós que criamos a delação premiada, como foi nós que fizemos tudo para que as pessoas pudessem ser investigadas, porque você lembra que no governo do Lula e da Dilma não tinha tapete. As coisas não eram escondidas, qualquer denúncia era apurada, contra quem quer que seja. O que acontece agora? O que acontece agora é que as denúncias são engavetadas, ninguém investiga,
Sabe, o Ministério Público não investiga, não acusa, não há uma solução. É só ver o Bolsonaro e a família dele para ver o que está acontecendo. É só a gente perceber que ninguém até agora foi investigado por causa da rachadinha, ninguém foi investigado por causa da quadrilha, sabe, da compra de vacina. Então, quando você não permite a investigação, aí você vai dizer, não tem corrupto no meu governo. É só investigar que você vai ver o que vai acontecer, sabe, nesse governo e em qualquer outro governo. E eu tenho orgulho, Adelor, eu tenho orgulho, e a Dilma também tem orgulho, porque além da gente ter criado a lei de acesso à informação, em que você pode ligar e ter acesso a qualquer informação no nosso governo, hoje você não tem mais. Hoje você não tem mais, porque isso está praticamente proibido. As pessoas não informam nada. Então, o tempo vai se encarregar, Adelor, e eu já estou com a minha consciência tranquila, sabe, de dizer o seguinte: eu estava com a verdade quando resolvi desafiar os meus acusadores. Eu estou tranquilo. Não sei se eles estão tranquilos. O Piara. Presidente, o senhor falou da questão da imprensa, o senhor teve uma relação muito conflituosa com a Globo, sempre, como candidato, como presidente, como ex-presidente, mas o presidente Jair Bolsonaro conseguiu ter uma relação ainda pior. O senhor acha que pode acabar aliado da Globo? Ô, Piara, eu não tive relação conflituosa com a Globo. Nem com a Globo, nem com a Record, nem com o SBT, nem com a Bandeirante. Muito menos com a rádio Som Maior. Eu não tenho relação conflituosa com a imprensa. Eu tenho divergência de conceito de informações com alguns setores da imprensa. Sabe? Mas eu não tenho divergência, eu nunca briguei com ninguém. Eu sou um homem de paz. A única coisa que, se eu pudesse, eu faria, era que a imprensa informasse corretamente as coisas, independentemente da posição política do jornal, da rádio, da televisão. Ora, se a pessoa quer fazer uma crítica contundente ao governo, que faça no editorial. Mas se a pessoa tiver uma informação, diga apenas a verdade. Sabe, só isso. É só isso que eu desejo, que a gente deve consolidar nos meios de comunicação no Brasil. Mas eu eu tenho muito respeito pela liberdade de imprensa, porque eu sou resultado da liberdade de imprensa. Mesmo quando a imprensa me critica, ela está falando o meu nome. E cada vez que ela fala o meu nome, ela me dá a oportunidade de poder falar as coisas que eu penso. Portanto, meu caro, Piara, não me inclua no rol dos Bolsonaro na briga com a imprensa, porque se tem uma coisa que eu briguei a vida inteira, desde que eu era sindicalista, foi pela liberdade de comunicação, pela liberdade de imprensa nesse país. A democracia, para mim, é um valor inestimável. Não tem nada mais importante do que o restabelecimento da democracia, sabe, num país. Já que entramos nesse assunto mídia, como é que o senhor avalia, como é que o senhor pensa, o que o senhor imagina sobre essa questão de regulação da mídia? Olha, eu acho que em algum momento a sociedade brasileira vai fazer uma regulação, sobretudo na mídia, na regulação da televisão, da internet. Veja, você não vai regular jornal, você não vai regular revista, porque isso somos livres. Agora, quando você tem a internet funcionando com tanto fake news como você tem, eu não entendo, mas eu não sei como vai regular, mas em algum momento a sociedade brasileira vai ter que fazer esse debate e vai ter que ter uma regulação. Quando eu era presidente, nós fizemos um seminário, participaram mais de 3.000 pessoas de todo o território nacional, e nós apresentamos uma proposta, na verdade é a presidenta Dilma, porque nós não mandamos a proposta para o Congresso Nacional, porque estava terminando o meu governo e eu achava que era o novo governo que deveria promover o debate. Eu não sei por que não foi feito esse debate, não deram entrada no processo, mas eu acho que em algum momento vai ter um debate para a gente tentar restabelecer, sabe, a imprensa livre de verdade nesse país. O Piara? Presidente, o que a gente chama hoje de centrão, a gente pode dizer, para não voltar tanto na história, mas ele apoiou o governo Fernando Henrique, apoiou o seu governo e apoiou o governo Dilma até certo momento. Hoje ele é a sustentação do presidente Bolsonaro. O senhor conta com ele se for eleito? Conta com o retorno desse grupo político para sua base?
Piara, o começo da tua pergunta foi cortado. Se você puder perguntar outra vez, eu te agradeceria. Com certeza. Presidente, o que hoje a gente chama de Centrão apoiou vários governos ao longo da história. O Fernando Henrique, o seu, o governo Dilma em parte, e hoje é o sustentáculo do governo Bolsonaro. O senhor conta com esse grupo de volta, se voltar ao poder? Piara, eu digo sempre que o Centrão não é um partido político. O Centrão é um conjunto de partidos políticos, sabe, que se juntam para tentar apoiar o governo de acordo com aquilo que pensa o governo. Ninguém consegue governar sem a construção de uma maioria no Congresso Nacional para votar os projetos de interesse do governo e eu espero que de interesse da sociedade brasileira. Tá? Eu acho que tem momentos em que o Centrão, por exemplo, ele foi criado na Constituição de 88. Né? Quando a gente estava avançando nas questões sociais, na Constituição de 88, então eu lembro hoje do deputado Fiuza, lembro do deputado Roberto Cardoso Alves, sabe, propondo a criação do Centrão para tentar evitar os avanços da esquerda. E, a partir daí, esse Centrão se organiza sempre e qualquer presidente da República eleito democraticamente tem que conversar com essas pessoas, independentemente de você gostar ou não. Você tem que conversar em função dos projetos que você manda para o Congresso Nacional, de interesse do povo brasileiro, de interesse da indústria nacional, de interesse do sindicalismo, ou seja, você não tem como não conversar. Agora, o que não dá é para você ver o Congresso funcionando da forma que está hoje, com um orçamento secreto que permite um poder tamanho ao Congresso Nacional em detrimento ao papel que tem um presidente da República. Tá? Então, eu posso te dizer que eu e qualquer pessoa que ganhar as eleições desse país vai ter que conversar com deputados e senadores eleitos. A gente não conversa com suplentes. A gente não conversa com quem se elegeu. A gente é obrigado a conversar com quem está eleito. Se você for a Brasília hoje, Piara, discutir um problema que interessa ao povo de Criciúma, você não vai conversar com o deputado que você gosta, com o senador que você gosta, que pensa igual a você. Você vai conversar com um cara que tem mandato, independentemente do pensamento ideológico dele. É assim que funciona a política, é assim que funciona a democracia no Brasil e no mundo inteiro. Lula, uma questão do cotidiano, do dia a dia, da vida das pessoas. Preço da gasolina, Lula. Como é que o senhor imagina uma política de preço dos combustíveis para esse país se o senhor voltar à presidência da República? Olha, nós já tivemos política de preço durante 13 anos de governo do PT. Veja, nós antigamente, a gente tinha mais necessidade de importação de petróleo, porque a gente não tinha autossuficiência como nós temos hoje. Mesmo há um tempo atrás, o Brasil exportava gasolina. O que eu tenho dito é que os preços dos combustíveis têm que ser nacionalizados. Não existe nenhuma razão para que a gente tenha preço da gasolina dolarizada, o preço do diesel, o preço do gás. Não tem nenhuma razão. Acontece, Adelor, que quando se destruiu a BR, em nome do desenvolvimento, em nome de que você está lembrado do discurso, sabe? Vamos repartir a BR em muitas empresas e aí a concorrência vai baixar o preço. Mentira! BR distribuidora, Mentira. Né? Sabe o que aconteceu? Destruiu-se a BR e hoje nós temos 392 empresas importando gasolina dos Estados Unidos. Importando gasolina a preço de dólar, quando a nossa gasolina é produzida em reais. Então, é importante que o preço da gasolina seja efetivamente em função da nossa moeda, em função do custo real. O Brasil, depois do pré-sal, o Brasil é autossuficiente. O Brasil, até então, você está lembrado que quando eu deixei o governo, a gente estava fazendo a refinaria no Maranhão, uma refinaria no Ceará, fizemos a refinaria Clara Camarão no Rio Grande do Norte, que era de querosene para avião, fizemos a refinaria de Pernambuco, que foi terminada em 2017, 2018, a refinaria do Compédio no Rio de Janeiro, que não vai mais refinar petróleo, ou seja, ela vai ser uma indústria mais petroquímica, ou seja, então era preciso que a gente dotasse o Brasil de capacidade de refino.
O Brasil hoje está com a capacidade de refino de 90%, não pode ser mais, porque não tem refinaria. Então é preciso construir mais refinaria. Uma refinaria vai demorar de 5 a 7 anos para ser construída. Eu acredito que é esse tempo. Enquanto a gente não fizer isso, a gente vai ficar importando. E o povo que ganha salário em real, o povo que compra comida em real, vai ter que pagar gasolina a preço de dólar, porque o Brasil virou um país dependente. O Brasil abriu mão da sua soberania. O Brasil está destruindo a Petrobras. Toda atitude, toda a política da Petrobras é para, sabe, ter lucro, para poder não para fazer investimento, lucro para dividir com os acionistas de Nova York. Ou seja, enquanto, sabe, a gente enriquece os acionistas, a gente empobrece a sociedade brasileira. Isso é uma coisa descabida. É por isso que eu digo, se nós ganharmos as eleições, a gente vai abrasileirar os preços da Petrobras. Quando nós decidimos que a construção de sondas, de plataformas e de navios, iria ter 65% de componentes nacionais, é porque a gente queria gerar emprego nesse país. É porque a gente queria gerar uma indústria nesse país específica para o setor de óleo e gás, para o setor de óleo e gás, para o setor de petróleo. Sabe, isso foi desmontado em benefício de quem, meu Deus do céu? Em benefício da subserviência do Brasil, a ponto de você ter um presidente da República dizendo, se eu pudesse, eu dava um murro na mesa da Petrobras. Não, um presidente não tem que dar murro na mesa do Petrobras. O presidente tem que chamar a direção da Petrobras, chamar o Conselho da Petrobras, fazer uma reunião com o Conselho Nacional de Política Energética e discutir o preço do combustível, discutir o preço do gás de cozinha, porque é inadmissível o gás de cozinha em alguns estados está a R$150. A gasolina em algum lugar está mais de R$8 o litro. Olha, como é que os caminhoneiros vão ter lucro se o frete está apertado, o preço do combustível está largado? O preço do combustível, o preço do frete é bem apertado e o preço dos pedágios é uma loucura. Como é que os caminhoneiros brasileiros vão sobreviver? Como é que o cara vai pagar a prestação do caminhão? Como é que o cara vai levar dinheiro para casa? Sabe, essas coisas têm que ser pensadas pelos governantes desse país. Então, eu quero te dizer, Adelor, o seguinte, se preparem, porque se o PT ganhar as eleições e a gente voltar ao governo, sabe, a gente vai primeiro recuperar a soberania nacional. O petróleo tem que ser do povo brasileiro. Segundo, os preços serão compatíveis com o custo da produção de combustível. E vou te dar uma dica, Adelor. Quando nós descobrimos o pré-sal, se você for pesquisar em imprensa de 2007, de 2008, você vai perceber que tinha muitos especialistas que diziam descobriram o pré-sal, mas não vão conseguir produzir petróleo porque o petróleo está a 6 mil metros de profundidade, a 5 mil metros de profundidade, vai custar muito caro. Pois bem, aos pessimistas desse país, aqueles que duvidavam da capacidade tecnológica da Petrobras, hoje a gente tira um barril de petróleo de 6 mil metros de profundidade, que é o mesmo custo de um barril de petróleo da Arábia Saudita. Portanto, não tem explicação, nem moral, nem jurídica, nem ética, da dolarização do preço de gás de cozinha, do preço de gasolina, do preço do óleo diesel ou de qualquer outro derivado de petróleo. Agora mesmo, Adelor, você está vendo a guerra da Ucrânia e da Rússia, a questão de fertilizante. Você tem que perguntar, sabe, assim, quantas fábricas de fertilizantes foram fechadas nesse país. Lula. Já entrevistamos aqui, inclusive, também. Opa! Pela guerra da Ucrânia. Pois não, voltamos. Retomamos.
o contato. Tínhamos perdido a conexão aqui, ex-presidente Lula. Retomamos a conexão. O senhor estava falando sobre essa questão do preço de combustível. A parte final da sua manifestação nós não ouvimos, presidente. Se o senhor quiser concluir. Eu estava apenas dizendo que não tem nenhuma explicação o preço $100. Não tem nenhuma explicação porque tudo que é investimento é em reais. As peças são produzidas em reais, os trabalhadores recebem em reais. Por que você tem que dolarizar o preço da gasolina, do gás ou do óleo diesel? Não existe nenhuma explicação. Então eu disse que se o PT voltar ao governo, a gente vai abrasileirar os preços do combustível nesse país. E eu estava dizendo dos fertilizantes. Isso. Agora estão dizendo que o fertilizante está caro por causa da guerra da Ucrânia. O Brasil poderia ser autossuficiente em fertilizante, porque o Brasil é o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, e um país que tem o potencial de produção de alimentos que tem o Brasil não precisa importar. O Brasil pode produzir aqui. Eles fecharam as fábricas que a gente tinha, 3 no Paraná, 2 em Sergipe, na Bahia, e mais importante, a fábrica de ureia que a gente estava fazendo em Três Lagoas, que estava com 85% pronta, simplesmente paralisaram. A fábrica de amônia que a gente estava fazendo, eles paralisaram. Olha, numa demonstração de irresponsabilidade total, porque o Brasil é o terceiro maior produtor de alimento do mundo. Portanto, o Brasil tem que ser autossuficiente em fertilizante. E a autossuficiência permite que a gente tenha nossas próprias fábricas. A gente não tem que ficar importando nem da Rússia, nem da China, nem da Ucrânia. A gente tem que produzir o que a gente precisa aqui, porque nós temos esse fertilizante no Brasil. Então, é triste você ter um governo que não pensa na soberania nacional. Você tem um governo que só trabalha pensando na subserviência, na dependência. Sabe, e isso não faz uma nação ser grande. Sabe, o que faz uma nação ser grande é a capacidade de sonhar e realizar do seu povo. E a gente acreditava muito nisso, a gente sonhava muito nisso. É por isso que eu fiz a maior capitalização da história do capitalismo mundial na Petrobras, em 2010, e vocês estão lembrados disso. Não foi na Bolsa de Nova York ou na Bolsa de Tóquio, foi na Bolsa de São Paulo que a gente fez a maior capitalização da Petrobras, transformando a Petrobras na segunda maior empresa de energia do mundo. E agora eles estão fatiando ela. Já venderam o gasoduto, já venderam a BR, já venderam a Liquigás, ou seja, como se o governo não tivesse nenhuma responsabilidade. O papel do governo não é vender empresa. O papel do governo é administrar e gerenciar bem os interesses da sociedade que ele representa. O Piara? Presidente, eu queria saber como surgiu a ideia de fazer a aproximação com o ex-adversário e ex-tucano Geraldo Alckmin, a ponto de ele ser um possível vice seu na chapa da presidencial esse ano. Olha, o Piara, primeiro é o seguinte, o Alckmin foi governador do estado de São Paulo, ele foi vice do Mário Covas de 94 a 98, depois ele foi vice de 98 a 2000, porque o Mário Covas morreu, assumiu o governo em 2000, foi até 2002, depois ele teve 5 mandatos consecutivos quase para o governo de São Paulo. É uma pessoa de muita experiência política, é um homem, você disse bem, nós somos adversários. O fato de você ser adversário não significa que você seja inimigo. Vocês podem restabelecer pontos de conversa, você pode construir interesses programáticos juntos. Eu ainda não defini a vice, porque nem o Alckmin definiu o partido que vai entrar. Ele vai entrar, me parece que no dia 23, no PSB, e eu ainda não decidi a minha candidatura. Quando eu decidir a candidatura, ele se filiar, então os partidos vão conversar para consolidar se existe ou não essa possibilidade. Eu estou convencido que se a gente construir, isso é um benefício muito grande para o país. Eu estou convencido. Vamos ver se é possível construir. Os partidos vão ter que conversar, sabe? Eu vou ter que sentar com o Alckmin, conversar e saber o que vai acontecer, porque o jogo não está definido na política ainda. Sabe? Tem muita gente se colocando como candidata,
Mas a política é uma coisa muito complicada e tem muita gente que muda de posição, tem gente, agora nós temos a janela política que todo mundo está trocando de partido, sabe? E eu vou definir. E se o Alckmin, por acaso, sabe, for o meu vice, eu penso que será um benefício para o Brasil e a gente vai fazer um grande governo se ganharmos as eleições. Lula, entre questionamentos e críticas aos governos do PT, investimento na refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, investimento no Porto de Mariel, em Cuba, investimentos na Venezuela. O senhor presidente faria tudo isso de novo? Ou coisas semelhantes, claro? Deixa eu te falar uma coisa, Adelor. Você é um homem de comunicação e eu acho que seria importante você contribuir para ajudar a formar a cabeça do nosso povo. Veja, o Brasil não seria o que é se não tivesse havido investimentos estrangeiros no Brasil no começo do século. Teve muitos investimentos na área da ferrovia, teve muitos investimentos na área do transporte marítimo, teve muitos investimentos na área do setor elétrico, ou seja, houve muitos investimentos estrangeiros financiados por bancos estrangeiros. É só você pesquisar para saber quantos bancos estrangeiros investiram no Brasil, Banco Mundial, Banco Europeu. Ou seja, é normal e é saudável. O Brasil, Adelor, é o único país do mundo que, quando a gente decide fazer um empréstimo a um país para o investimento, esse país é obrigado a contratar uma empresa brasileira. E aí a gente começa a exportar serviços, a exportar engenharia. Eu vou te dizer uma coisa, sabe, de Mariel, em Cuba, gerou ao Brasil 900 milhões de dólares de compra de coisa do Brasil. Além de que os cubanos pagam empréstimo. O metrô da Venezuela começou com Fernando Henrique Cardoso e começou corretamente. Da mesma forma que nós recebemos dinheiro emprestado para fazer coisas no Brasil. É isso que é o papel do Banco de Investimento. Sabe, o Banco Chinês, o Banco Americano, o Banco Mundial, ou seja, empresta dinheiro para o desenvolvimento. E no caso do Brasil, é o único país do mundo em que a gente empresta dinheiro com a obrigação de ter que contratar empresas brasileiras para exportar serviços do Brasil. Esse negócio de achar, sabe, que é ruim, é pura ignorância ou falta de informação. A gente não está tirando dinheiro do brasileiro para fazer a coisa lá, porque é um dinheiro que é emprestado. É um dinheiro que é emprestado com pagamento de juros, ou seja, não tem nenhum problema, sabe? Não tem nenhum problema. Se faltar dinheiro para o Brasil, tudo bem, mas é um dinheiro que a empresa brasileira não quer tomar emprestado. Nós, quando investimos em Angola, nós temos garantia absoluta de receber esse dinheiro por conta do petróleo de Angola. Então, eu acho uma pena a cabeça de alguns brasileiros, às vezes muito atrasada, achar que fazer uma ponte em um país é um pecado mortal. Se você está investindo, sabe, se você está vendendo a sua engenharia, se você está gerando emprego no Brasil. Isso acontece entre nações. E sempre que o Brasil puder, através de financiamento, o Brasil precisa contribuir com os países mais pobres para que eles possam crescer e se desenvolver. Essa é uma prática saudável da qual o Brasil se beneficiou historicamente e muito. O Piara? Presidente, o senhor citou no começo da nossa entrevista todos os nomes que são cotados para liderar uma chapa aqui em Santa Catarina, dessa frente de esquerda. E eu queria saber que caminho que o senhor acha melhor. Tem um nome do PT, como o Décio Lima, vinculando o 13 nacional com o 13 estadual, ou um desses candidatos que eram de partidos de centro e que estão aderindo ao projeto? O que o senhor acha que é um caminho mais interessante para ser o palanque local? Olha, a pessoa que deva ser candidato nessa frente democrática que está sendo criada em Santa Catarina é aquele que os partidos entenderem que é o melhor candidato, que unifica mais e que tem mais chance de ganhar. Muita gente fala no Dário Berg, muita gente fala no Merizio, muita gente fala no Décio. O que eu acho legal é que a consciência política dele está tão amadurecida, está tão fértil, que ninguém está brigando por cargo, ninguém está querendo falar sou eu. Não, as pessoas estão querendo avaliar corretamente
quem é que tem mais chance de unificar, quem é que tem mais chance de ganhar, e no momento certo eles vão tomar a decisão. Todos que eu conversei, todos, não estão pleiteando para si a candidatura de governador, a candidatura de senador. Eles estão querendo construir uma coisa nova e eu acho muito saudável para o estado de Santa Catarina. Muito saudável a gente ter essa pluralidade política governando esse estado. Ô Lula, muita gente está contando os dias já e as horas para chegar à campanha efetivamente e começarem os debates. E muita gente contando dias e horas para o primeiro debate na televisão entre os presidenciáveis, o senhor diante do Sérgio Moro, diante do Bolsonaro, entre os outros candidatos que estarão à mesa. Mas, considerando esse quadro, Lula, o que o senhor perguntaria para o Sérgio Moro? Tipo, pela ordem pergunta, ex-presidente Lula, para quem pergunta? Sérgio Moro. O que o senhor perguntaria para o Bolsonaro? Olha, primeiro, Veja, nós temos que ter em conta o seguinte, vamos esperar a campanha começar para a gente poder saber o que a gente vai perguntar para as pessoas. A segunda coisa é que eu não sei sequer como será desenhado os debates nesse momento histórico. Eu não sei. Aqueles debates, tal como era feito, não pode continuar, porque eram muito chatos aqueles debates. Eu pergunto 1 minuto para o fulano responde. Opa. Eu tenho uma réplica, ele tem uma tréplica, aí eu passo 20 minutos parado. Aí depois de 20 minutos volta em mim, sabe? Não é possível assim. Eu acho que o debate tem que ser feito de forma mais dinâmica. Tem que ser tete a tete. Tem que ser um debate mais assim, sabe? Eu não posso fazer uma pergunta de 1 minuto e ficar depois 25 minutos paralisado, que nem um babaca lá olhando os outros falarem. Não. É preciso que a gente restabeleça uma forma mais contundente para despertar mais interesse, sabe? E para despertar mais participação da sociedade brasileira. Eu acho que os debates são importantes para que o povo possa analisar os candidatos, mas é importante, se você tiver 10 candidatos, como é que você vai fazer um debate com 10 candidatos? Se você for perguntar 1 minuto, tem que responder, sabe, em 2 minutos, e depois ficar 30 minutos paralisado, o debate perde a graça. O debate não tem sentido. Então nós vamos ter que saber como é que a gente vai organizar isso. Sabe? Conversar com os meios de comunicação para que a gente possa tentar. O correto seria fazer um pool de televisão para a gente fazer 2 ou 3 grandes debates. Porque o debate mais eloquente será sempre o debate de segundo turno, que é tete a tete. Sabe? Eu lembro da última campanha que eu participei em 2006, sabe? Eu lembro do debate que eu participei em 2002. Alguns debates era a gente solto no palco, andando os 2 candidatos, respondendo perguntas. Eu penso que haverá, por parte dos meios de comunicação e por parte da coordenação dos partidos políticos, a maturidade e a inteligência para que a gente possa encontrar uma forma mais motivadora, sabe, para que a gente dê mais densidade aos debates políticos. Porque senão ele fica muito chato. As pessoas terminam não querendo assistir. Ô Lula, não. Depois é o seguinte, começa 10 horas da noite. Um debate tem que ser 8 horas e 11 e 10 horas, porque quando o povo mais humilde está assistindo. Lula, sabe, um debate, eu participei de debate que terminou quase 00:30. Ou seja, 00:30 e nem a nossa mulher estava assistindo mais. Então é importante que a gente dê vida ao debate. Essa é a ideia. Agora, isso vai ter algumas discussões para que a gente possa construir a melhor forma de debate. Última pergunta, Piara. Eu queria entender, presidente, o senhor em 2002 teve em Santa Catarina a sua maior votação no primeiro turno. Isso gerou o que a gente chamou aqui de onda Lula, que deu uma bagunçada na política local, porque o PT fez 5 federais, 9 estaduais, elegeu a senadora Ideli, quase levou o José Fritt para o segundo turno, e no segundo turno foi fundamental para o Luiz Henrique virar uma eleição que era dada como perdida contra o Espírito de Amin. Mas depois disso, o PT se estabeleceu no cenário com força em Santa Catarina, mas depois foi perdendo espaço eleição após eleição, até chegar... Perdemos aí o contato com o ex-presidente Lula. Vamos restabelecer o contato para concluir, para fechar a entrevista. Enquanto isso, eu chamo um intervalo rápido e volto em seguida para concluirmos a entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aqui na Som Maior.
Com o ex-presidente Lula, tivemos uma queda no sinal, ex-presidente Lula, e vamos então concluindo. O senhor estava falando sobre, o Piera tinha perguntado sobre... Eu estava perguntando que o senhor teve aquela votação, que foi a maior votação do país no primeiro turno em 2002 aqui em Santa Catarina, bagunçou toda nossa política local, cinco deputados federais petistas, 9 estaduais, a senadora Ideli, quase botou o Fritz no segundo turno, e foi fundamental para o Luiz Henrique virar aquela eleição. O senhor fez seu último comício de campanha aqui em Florianópolis, inclusive. Lembro daquele comício que o senhor disse, apontou ali para o Palácio Cruz e Souza, ali para o Esperidião, ali, onde era a sede do governo, onde era a base do governo, que o governador era Esperidião Amin, que disputava a reeleição naquela época. Uma eleição que o Luiz Henrique ganhou por 20 mil votos, uma eleição que o Amin era considerado favorito imbatível. Mas depois disso, o PT foi diminuindo sucessivamente seu espaço, perdendo espaço eleição após eleição em Santa Catarina, a ponto de hoje Santa Catarina ser considerado o estado mais bolsonarista, talvez, ou um dos estados mais bolsonaristas do Brasil. A gente tem várias teses e teorias sobre por que isso aconteceu, mas eu sempre fui muito curioso para saber qual é a sua. O que aconteceu com Santa Catarina, na sua visão, com o PT em Santa Catarina? Olha, veja, eu já tive a oportunidade, o Piara, de fazer uma crítica aos companheiros do PT, porque o PT foi muito forte em Santa Catarina. O PT ganhou cidades importantes como Joinville, como o Décio governou Blumenau, a gente governou cidades importantes no estado. Criciúma. Sabe? Criciúma, o nosso companheiro Décio Dói foi prefeito de Criciúma, eleito em 2000. Ou seja, o partido ganhou muita força, o partido governou Chapecó com o Fritz. Ou seja, o que aconteceu é que depois o PT teve muitos problemas internos, muita disputa política interna, muita disputa entre correntes políticas. O PT, sabe, muitas vezes se dividia porque queria apoiar o Luiz Henrique, outro não queria apoiar o Luiz Henrique. Eu acho que o PT deveria ter feito parte do governo Luiz Henrique e optou por não fazer, o que foi um erro do PT. Então eu penso que nós pagamos não pela competência dos adversários, nós pagamos por erros que nós cometemos. Sabe? Nós temos que perguntar, sabe, por que o PT não ganhou o Estado quando a gente tinha a oportunidade de ganhar. Nós temos que perguntar por que a companheira Ideli não foi candidata à reeleição ao Senado. Sabe? Então nós temos que perguntar por que a gente abriu mão em momentos históricos importantes do PT para fazer o PT crescer. Teve muita disputa interna, muita disputa interna. E essa disputa interna fracionou o nosso partido. Uma coisa é você ir para uma campanha, todo mundo unificado, todo mundo com garra, todo mundo defendendo a mesma coisa. Outra coisa é você criar grupos, sabe? Você pensa de um jeito, o Adelor pensa de outro, o companheiro que trabalha aí na técnica pensa de outro, o Stuka pensa de outro que está transmitindo isso aqui. Ou seja, aí não dá certo. Sabe? Eu penso que o PT precisa tirar lições. O PT já foi muito grande em Santa Catarina, muito grande, sabe? Eu lembro o papel que a gente tinha, sabe, os deputados que a gente tinha. Aliás, mandar um abraço para o Milton Mendes, que agora é só advogado, ou seja, o PT poderia efetivamente ter ganho Santa Catarina. O PT teve lideranças importantes. Eu, quando via a nossa Ideli Schwarzenegger, ou seja, a nossa companheira, sabe, deputada, trabalhadora rural, eu achava extraordinário. A gente ter uma trabalhadora rural, sabe, deputada federal, quase foi eleita senadora da República, sabe, e a gente foi cometendo erro, foi brigando internamente, foi fracionando o partido, foi tensionando o partido, tudo era motivo de guerra, tudo era motivo de uma guerra entre nós, então deu no que deu. Agora nós vivemos um outro bom momento. O Décio está tendo um trabalho extraordinário e eu acho que a construção dessa frente democrática é uma coisa muito importante, porque sabe uma coisa que a gente tem que aprender, Piara? Ou seja, você não tem que fazer uma aliança só com quem pensa igual a você. Nós temos que fazer aliança em torno de alguma coisa, em torno de um objetivo, em torno de uma causa. A causa, nesse instante, é recuperar o processo democrático no estado de Santa Catarina. Portanto, todas as pessoas que pensam de que é importante resgatar a democracia em Santa Catarina, que é preciso desmontar o Bolsonaro em Santa Catarina, porque tem pesquisas recentes que eu já estou na frente do Bolsonaro e se eu for candidato eu vou ganhar do Bolsonaro em Santa Catarina. Tá? Pode ficar certo disso. Olha, o que acontece é que nós temos que ter uma causa.
Nós temos que ter um objetivo. E em torno desse objetivo, você não coloca só quem você gosta, quem você pensa igual. Não, você coloca os diferentes em torno de uma causa, construa um programa. O que a gente quer? É conquistar a democracia em Santa Catarina, é eleger um governador democrático, é eleger uma bancada mais democrática, é eleger um presidente da República democrático. Em torno dessa causa você junta quem estiver disposto a isso. Por isso que eu fiquei muito feliz, sabe, com a conversa com o Dario Berg, com a conversa com o Merício, com a decisão do deputado Jorge Moeira, porque são pessoas que pensam diferente, mas estão querendo construir uma causa única. Eu acho que é assim que a gente faz, então eu queria aproveitar o programa de vocês para dar os parabéns ao companheiro Décio Lima, que está fazendo um trabalho excepcional na construção de uma frente democrática no estado de Santa Catarina. Lula, para fechar, o senhor tem compromisso, tem agenda? Pegando o gancho aqui do Piara, que o PT já fez grandes concentrações em Santa Catarina, foi muito bem votado, quase foi para o segundo turno na eleição para governador, por menos de 1% o Fritz não suplantou o Luiz Henrique. Enfim, o PT, o senhor aqui em Criciúma esteve várias vezes, quantas vezes dormiu no sofá da casa do Laércio Silva, esteve no Varandas, baixou mina de carvão, enfim. Pergunto para o Lula. O Lula vai voltar para as manifestações de rua? O Lula projeta caminhar pelas ruas de Criciúma, pelo estado de Santa Catarina? O que passa na cabeça do Lula para a campanha desse ano? Que deve ser uma campanha diferenciada. Não, e também na Lagoa da Conceição comer uma sequência. Mas eu fui muitas vezes lá. O meu desejo agora, Adelor, é começar a andar. O meu desejo agora é começar a andar o Brasil. Veja, eu fiquei 580 dias na Polícia Federal. Quando eu saí da Polícia Federal, eu só fiz um ato público, que foi um festival cultural em Pernambuco. Depois eu viajei a Roma para conversar com o Papa. Fui visitar em Genebra o Conselho Nacional, sabe? Fui visitar a Alemanha, fui visitar a Bélgica, fui visitar a França, fui visitar a Espanha, e depois eu fiquei preso por causa da pandemia. Eu fui visitar o Conselho Mundial de Igrejas, e depois eu fiquei preso aqui no Brasil. Eu estou há 2 anos sem sair para fazer nada. Saí sábado para ir a Curitiba, fazer um ato da entrada do Riquelme no PT. Depois eu fui a Londrina fazer um ato na inauguração de uma fábrica de amílio, lá no Sem Terra, no acampamento, sabe? E eu quero voltar a andar pelo Brasil, eu quero ir para o Rio Grande do Sul, quero ir para Santa Catarina, quero voltar no Paraná, quero viajar a São Paulo, viajar a Minas Gerais, viajar a Bahia, viajar a Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, Piauí, sabe? Maranhão, Pará. Eu quero viajar ao Brasil. Eu preciso viajar ao Brasil, eu preciso conversar com o povo, sabe? Eu vivo disso, eu preciso respirar esse ar, sabe? Eu preciso respirar essa vontade do povo de mudar esse país. Eu não sou um homem de gabinete, eu sou um homem de rua. Eu sou um homem de conversar muito com as pessoas, eu quero fazer. E a última vez que eu fui a Floripa foi uma coisa extraordinária. Aquele ato que nós fizemos na caravana, aquela juventude extraordinária na rua. Depois eu fui para Chapecó, os bolsonaristas com ódio, fazendo provocação no hotel, provocando briga, e nós fizemos um ato extraordinário, e para mostrar para os bolsonaristas que eu não tinha medo deles, eu saí do comício e fui a pé até o hotel, sabe? Porque esse negócio de ficar assustado com as mentiras que eles contam na internet, sabe, com fake news, sabe, isso é uma bobagem, a eleição é uma coisa democrática, e eu vou andar na rua como sempre andei. E quem vai derrotar o Bolsonaro não é o Lula, é o povo brasileiro. É o povo. Eu estou dizendo para vocês com 7 meses de antecedência. Bolsonaro perderá as eleições em Santa Catarina. Não perderá para o Lula. Ele perderá para o povo de Santa Catarina, que não quer um presidente negacionista, um presidente que conta 7 mentiras por dia, um presidente que não discute com a sociedade, não conversa com o sindicato, não conversa com a mulher, não conversa com o negro, não conversa com o índio, não conversa com o empresário, ele não conversa com ninguém. Ele vive dentro das suas mentiras, junto com seus filhos,
vendendo fake news todo santo dia. Então não é possível esse país continuar assim. Então eu vou voltar a viajar ao Brasil, mas vou voltar muito mesmo, sabe, que é o que eu gosto de fazer, é o que eu sei fazer, e vou respirar, sabe, oxigênio puro junto com o povo brasileiro. Lula, muito obrigado pela entrevista, obrigado pelo tempo que dispensou aqui a Rádio Som Maior, ao sul de Santa Catarina, um prazer ouvi-lo, muito obrigado, tenha um bom trabalho e até outra oportunidade. O Adelor, não se faça de rogado não, quando precisar me convida outras vezes, sabe? Convida outras vezes. Você sabe por que é bom me entrevistar, Adelor? Porque você pode fazer qualquer pergunta, não tem pergunta proibida, não existe pergunta difícil. A única coisa que acontece comigo é se você fizer uma pergunta e eu não souber responder, eu vou dizer para você, Adelor, eu não sei responder. Porque é duro quando você não sabe, você começar a mentir, começar a enrolar, começar a inventar coisa que nem o cara que está falando acredita, nem o cara que fez a pergunta acredita, e o povo que está ouvindo também não acredita. Então eu acho que o Brasil está precisando, Adelor, restabelecer a verdade. Um presidente é para isso. Um presidente é para despertar na sociedade esperança e ajudar a sociedade a construir essa esperança. Por isso, Adelor, muito obrigado, Piara. E se Deus quiser, a última vez que eu fui a Criciúma, eu desci numa mina de carvão, que era dirigida por uma cooperativa. Cooperminas. E eu saí de lá de baixo dizendo, nunca mais eu entro na mina, porque eu fui lá. E um companheiro resolveu me fazer assistir a explosão de um dinamite no fundo da mina, e aquela poeira preta vindo na cara da gente. Eu falei, olha, sabe, eu espero que não precisar descer numa mina outra vez. Foi levado Mas eu sou muito grato ao carinho do povo de Santa Catarina, sou muito grato ao carinho do povo de Criciúma, e eu quero dizer para vocês, de coração, muito obrigado pela entrevista, e eu estou à inteira disposição de vocês. Foi levado para baixar a mina pelo então deputado José Paulo Serafim, que foi presidente dos Sindicatos Mineiros de Criciúma e região. Lula, um abraço, muito obrigado. Um abraço, Adelor. Um abraço, Piara. Essa foi a nossa entrevista com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na série de entrevistas com os presidenciáveis que a Som Maior está fazendo nesse projeto de acompanhamento das eleições 2022. Eleições 2022. Seu voto elege o seu destino. Oferecimento: Clínica de Óleos São José. Cuidar dos seus olhos é olhar para o futuro. Lojas Adelino, apaixonada pelo cliente. Colina Volkswagen e Giasse Supermercados. Pequenos preços, grandes amigos.